Qual é o seu nome? Meu nome é Paulo Sangines Barreiro. Paulo, de onde você é? Eu nasci em São Paulo, no bairro de Jabaquara, e eu me criei na Bolívia, em La Paz. A minha mãe é boliviana. Eu só nasci lá, porque meu pai também é espanhol. Eles se conheceram lá, encontro feliz, e eu agora moro, graças a Deus, na Bahia. Legal, legal. Uhum. E conte pra gente um pouquinho sobre os seus estudos. Certo. Bom, como eu disse, eu me criei na Bolívia, eu estudei na Bolívia até meu terceiro ano de ensino médio, e depois eu fui para um colégio chamado Colégios do Mundo Unido. Tem 17 colégios do Mundo Unido no mundo. Eu fui para um em Hong Kong, que foi onde eu estudei por 2 anos. Aí eu aprendi inglês bem. Eu também me encontrei com meus primeiros amigos portugueses. Não tinha brasileiro lá, mas tinha português. E depois eu vim para os Estados Unidos. Eu estudei em Beloit College, em Wisconsin, no sul de Wisconsin. Fantástico lugar, uma universidade pequenininha, 1.300 estudantes só. Agora eu acho que tem 1.500. E voltei para Bolívia para trabalhar por 1 ano e meio, e depois eu apliquei para um mestrado na Universidade de Silvicultura e Estudos Ambientais, a Escola de Silvicultura e Estudos Ambientais da Universidade de Yale, em Connecticut. E depois disso eu já me encaminhei para Brasil e eu continuo lá. Muito bem. Então você tem uma jornada bastante internacional. Morou em Hong Kong, morou em Wisconsin. Wisconsin também. E em Connecticut. E em Connecticut. Muito bem. E agora que você voltou para o Brasil e que você está fazendo o seu trabalho no Brasil, conte para os nossos estudantes como é a Bahia, como é a geografia, como é a vida na Bahia. Primeiro que nada, a Bahia é o melhor lugar no Brasil, eu acho. Eu adoro o povo baiano. Pelo que eu vivi até agora no Brasil, o Brasil é muito grande, mas é um dos lugares com maior população afrodescendente. E também temos bastantes povos indígenas na Bahia. E claro, a mistura gostosa que é o brasileiro, né? Que vem de todo lado do mundo. E o sul da Bahia é uma região na Mata Atlântica. É uma floresta que tem sido degradada, desmatada. Atualmente tem 14% dela, né, da área total que era antes. A Mata Atlântica, para vocês entenderem, vem desde quase Ceará, bem no norte, até chegar ao Rio Grande do Sul. Em partes, né, com floresta de araucária. E as áreas que estão melhor conservadas estão em São Paulo, tem reservas lá, bem protegidas. Rio de Janeiro também. Engraçado, né, que eu falei das cidades grandes. Onde tem mais proteção. Onde tem mais proteção. Uma maneira muito inteligente de cuidar da população. E na Bahia, Espírito Santo e Bahia. O sul da Bahia é reconhecido mundialmente porque é o terceiro maior, é o lugar com a maior biodiversidade, a terceira maior biodiversidade no mundo, em espécies florestais, né? E a área onde eu moro tem um corredor ecológico, então quando você chega lá, você já está no avião, quando ele está pousando, você já está pousando em volta de floresta e rios gigantes, na frente do mar. Nossa, é muito gostoso. Lindo. É muito gostoso. Todos vocês estão convidados. Ótimo. Até eu quero ir também. Venha, por favor, Cássia. Puxa vida, nunca fui à Bahia.
chegue mais. Então tá na hora. Tá na hora. E a floresta, ela não só é Mata Atlântica, mas também uma floresta de cacau. Então a área é conservada por um tipo de floresta, para quem nunca ouviu falar, é uma agrofloresta, ou seja, você tem árvores em pé junto com árvores frutíferos e basicamente comida. É uma floresta de comida. Para quem tem interesse, deve dar uma pesquisada aí online, agrofloresta e também permacultura, que é uma das coisas que se trabalha muito lá, né? A cultura permanente. Isso vem para construção, isso vem para todo tipo de atividades humanas. E eu explico isso também porque a região em si é uma espécie de laboratório para a conservação da biodiversidade. Muitas das pessoas que trabalham lá, que moram lá, sejam baianos ou não, estão envolvidos nesse movimento de políticas para o meio ambiente, claro que políticas também públicas, né, saneamento básico e tudo mais, já que é uma região, se vocês estudarem talvez sobre a demografia no Brasil, a Bahia já é um estado relativamente marginal. Nordeste em geral é uma região muito pobre no Brasil. Rica em uma diversidade de coisas, mas pobre no sentido político e no sentido econômico. E o sul da Bahia é ainda um pouco mais impactado por esse fato, porque está longe da capital e dentro de um estado que, como eu falei, tem a cultura do cacau, mas não é a cultura do cacau da década dos 40. Lá pelo tempo de Jorge Amado, que ele escreveu muito sobre essa região, né? Essa época era conhecida como a Princesa do Sul. O cacau, saindo dessa região, chegava na Europa para fazer chocolate gourmet, chocolate fino. E o cacau era tratado como dinheiro lá atrás. Só que chega o final da década dos 80 e tem um colapso na bolsa de mercado em Londres e tem uma introdução que agora se acredita, pelo menos eu concordo, que foi uma introdução criminosa de uma praga em algumas das fazendas de cacau da região. Nossa. Que se espalhou como fogo em palha seca. E em que década é isso? Isso final dos 80. Uau, não sei. Agora há pouco. Sim. Né? E isso, obviamente, baixou tanto a produção da região que a região virou pobre. Poxa vida. Durante 4 anos eles estavam numa fase que se chama de um buraco negro, onde centos de pessoas se suicidaram, 250 mil pessoas ficaram sem emprego, 250 mil na região do sul da Bahia, nessa pequena região. São 650 mil hectares de cacau, 500 mil delas são trabalhadas no sistema agroflorestal que estava falando. Então imagina o movimento de gente para a cidade, sem poder encontrar trabalho, enfim, né? Você já tem uma ideia do desenvolvimento da região até aquela época. Depois dos anos 90, vem um movimento muito forte pro-ambientalista de conservação, que traz não só gente muito capacitada de vários estados do Brasil, mas também apoio internacional. Isso é muito bom, está continuando a ser bom, nos permite fazer, por exemplo, o Parque Estadual, né? Trazer gente como Wade Thomas, do Jardim Botânico, que foi o pesquisador que viu que essa região, né? Descobriu que a região tem essa biodiversidade toda. E também trouxe o atual movimento da região, que é para o chocolate. Então, chega de vender cacau, commodity, vamos a fazer o caminho todo e vender o nosso chocolate, que é de altíssima qualidade. Sim, sim.
muito gostoso. Agora deve ter em volta de umas 40 fábricas, pequenas fábricas, Sim. chocolatiers na região. E isso começou de umas 4 que tinha em 2012. Para vocês terem uma ideia de quão rápido veio né, desenvolvimento desse mercado. Certo. Além disso, a região é muito visitada por turistas. Anualmente vem em volta de uns 350 mil pessoas. Eu acho que poderíamos ter mais, mas é bom para um desenvolvimento relativamente sustentável, também, né? Exato, mais devagar, né? E isso é porque uma rodovia, a BA-001, foi desenvolvida também recentemente, em 1998, Ilhéus. Agora tem uma rodovia até Serra Grande, que é a vila onde eu moro, e até Itacaré, que é uma antiga vila de pescadores e surfistas também, que ainda é muito visitada por surfistas. É uma das melhores praias. É bem conhecida. Itacaré. Muita gente acredita que Itacaré também é Serra Grande. Quando eles fazem vídeos lá, até agora há pouco continua falando que mas Serra Grande. É muito diferente que Itacaré. O desenvolvimento para quem estiver interessado pode pesquisar. Certo. E é isso, basicamente, sobre a região. E uma pergunta curiosa, nas nossas aulas de português nós estudamos sobre reciclagem. Certo. Né? Então nós falamos sobre reciclagem de, por exemplo, de eletrônicos, que é uma coisa bem atual, bem do período moderno, não é? É como se recicla todo esse equipamento eletrônico que agora é jogado fora. Sim. E há várias iniciativas em São Paulo que nós vimos em aula, mas geralmente o que se encontra, ou que nós usamos em sala de aula, e por pesquisa feita pelos alunos, são das grandes cidades, onde se encontra mais informação, São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, Porto Alegre. Mas que tal o sul da Bahia? Ou que tal a Bahia? Como você poderia nos falar um pouquinho para nós sobre a existência da reciclagem na Bahia e qual é a conexão, se houver uma conexão, entre a reciclagem e a sustentabilidade? Certo. Eu posso falar melhor sobre o sul da Bahia. Em Salvador, eu acho que deve ter boas iniciativas, não só para informar a cidadania, mas fazer a reciclagem acontecer de fato. Teria que pesquisar mais sobre isso. No sul da Bahia, a reciclagem não acontece a grande escala. Como eu disse, Serra Grande é um lugar único nesse sentido, no sentido ambiental, e agora no sentido da reciclagem, porque tem uma iniciativa de um catador de lixo, né? Cassi me contou que vocês tinham assistido o filme O Lixo Extraordinário. O Lixo Extraordinário, Sim. Isso aí. Onde, bom, esse catador não é um artista como o cara do filme, mas ele é um empreendedor que veio da zona do sertão da Bahia, chegou em Serra Grande com a esposa dele e começou aos poucos a catar o lixo e a começar a reciclar. Vende ainda plástico, papel, tudo isto por peso, lá em Ilhéus, metal também, para ser eventualmente reciclado, reutilizado, mas não por grandes estruturas de reciclagem, como vocês têm em São Paulo, por exemplo, mas sim por outros empreendedores que individualmente estão recriando objetos ou reciclando esses materiais. Ele tem um galpão que foi doado pela municipalidade
e que agora está sendo reconstruído. Infelizmente houve um incêndio agora há pouco, mas eu falo isso para vocês terem uma noção do esforço que requer fazer uma mudança como essas numa pequena população, ou uma população grande também. Ilhéus tem 180 mil pessoas na cidade, mas mesmo assim eles não conseguem fazer a transição. Eles vão diretamente para um aterro para jogar todo o lixo. Em Serra Grande, a comunidade toda está envolvida no desenvolvimento do empreendimento de Edison. O nome dele é Edison. De Edison. E a esposa dele também. E enfim, né? Então, para resumir, a reciclagem está nesse jeito, no sul da Bahia, incipiente. Serra Grande é um dos casos para se mostrar. Itacaré agora está começando também a fazer isso, com iniciativas que são mais na brincadeira, em ir para as escolas para ensinar por que é legal reciclar, utilizando garrafas PET, fazendo bonequinhos. E desse jeito você chega pouco a pouco também aos pais. Claro, claro. Né? Explicando esse vínculo entre a reciclagem e a sustentabilidade. Sim. Porque para muita gente, desculpem a palavra, mas é um saco. É muito chato você ter que reciclar diferentes coisas. Não é um hábito formado nas pessoas, né? Então, quando você chega pela criança, a criança é quem ensina o pai. Aí você já fez tudo. A transição é bem mais fácil. Com certeza. Acho. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Cássia. Valeu, gente.